O que nós precisamos produzir de agora até 2022 é muito material instrutivo, mas não material instrutivo objetivando converter o gado. É o material instrutivo empoderando as pessoas que fazem parte da comunidade, porque quem converte o gado é uma pessoa de confiança do gado. O cara vai olhar para mim e vai... Normalmente, né, há 6 anos, eu fico pensando, há 6 anos, quase 7 anos, falam que eu ganho dinheiro do PT. Se eu ganhasse o tanto de dinheiro que falam que ganho do PT, talvez eu já teria comprado jatinho, helicóptero e etc. Mas a pessoa já olha para nós, comunicadores do campo progressista, e já pensam, esse cara não fala, esse cara tá falando mentira. Ele fala isso porque ele ganha dinheiro para falar isso, é um comunista. Agora, quando o cara recebe um primo, um tio, um amigo e pensa, esse cara não ganha nada para falar isso, eu vou prestar um pouco de atenção no que esse cara tá falando. E é por isso que é importante a gente não apenas explicar, mas explicar para as pessoas que fazem parte da comunidade como transmitir esse conhecimento de uma forma respeitosa. Nós temos vários elementos de conhecimento que nós precisamos passar. Um deles é a política liberal, ela não é interessante para o Brasil. Isso é uma coisa que nós precisamos conseguir passar para as pessoas, mostrar que o SUS é importante, mostrar que empresas brasileiras do Estado são importantes. As pessoas precisam entender que numa empresa com 10 milhões de pessoas, se tiver 3 ali que são cabides de emprego, não justifica você mandar 10 milhões de pessoas embora por causa de 3 que são cabides de emprego. Eles utilizam a exceção para justificar o que eles querem, né, as privatizações. Quando a gente trabalha a instrução, a gente cria o potencial de cada um que está seguindo a gente de converter pessoas. Porque eu volto a dizer, se a gente quer assumir para a gente essa função de converter os outros, a gente está tentando uma coisa muito difícil. Da mesma forma que eu não vou assistir uma live do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, eles não vão assistir uma live nossa, porque eles já vão chegar blindados pensando, ali é comunismo, eu não quero assistir. Agora, é bem diferente num bate-papo entre amigos, quando o cara vai conversando aos poucos. Olha, eu sei que é difícil e tal, mas pensa dessa forma, né? Imagina desse jeito. E aos poucos a nossa comunidade vai conseguindo converter as pessoas. Porque olha, se cada um que está assistindo aqui conseguir explicar as políticas do ex-presidente Lula, conseguir explicar que a Dilma não quebrou o Brasil, a gente passava por uma crise internacional, que a Dilma fez uma super jogada para manter o Brasil blindado de uma epidemia internacional na economia. Então a gente pode comparar com essa epidemia da Covid-19, só que era uma epidemia que estava matando a economia do mundo. A Dilma conseguiu criar uma proteção, uma blindagem. Olha, o que produz aqui no Brasil vai ser consumido no Brasil, mas ninguém vai ser mandado embora. Hoje, nós temos dificuldade de explicar uma coisa que, economicamente falando, foi fantástica. Ficar tentando apontar no endividamento do Estado e falar que, olha, foi um erro o endividamento do Estado. Não, maravilhoso foi o que aconteceu com a Grécia, né? Foi erro o Brasil utilizar de dívidas para manter a alta empregabilidade e não deixar a indústria quebrar. Certo mesmo foi o que a Grécia fez. Claro que não, gente. Nós tivemos uma política de proteção interna, porque somos um país continental. Nós tínhamos condições de produzir aqui dentro e manter nossa indústria sem ser desativada, sem gerar desemprego, e poderíamos assumir uma dívida, porque agora, no lugar da gente estar brigando contra o Bolsonaro, a gente estaria acabando de pagar essa dívida sem ninguém ter perdido o emprego. Simples assim. Mas, infelizmente, o brasileiro foi conduzido no sentido de interromper esse processo, que foi um processo fantástico. E é por isso que é preciso saber o que a Dilma fez. Porque um Rodrigo Constantino, um Caio Coppola ou qualquer outro comunicador liberal, ele vai ter argumentos para falar que foi o maior erro da história, mas ele não pia no que aconteceu com a Europa. Ele não pia no que aconteceu nos Estados Unidos na mesma época. Ele não fala, por exemplo, que tinham pessoas que estavam praticamente queimando dinheiro para esquentar comida na Grécia. Isso eles não falam. O que eles falam é só que o Brasil foi o único país do mundo que teve uma dificuldade econômica. Não, as manifestações não tiveram culpa, a Lava Jato não teve culpa, a Globo não teve culpa. Nada teve culpa, foi tudo a Dilma. É pedaladas fiscais. É preciso resgatar a Dilma porque
não resgatar a Dilma é a mesma coisa do caso do kit gay. Tentar esconder o negócio debaixo do tapete, sendo que é muito simples para explicar, é dar oportunidade para lá na frente o cara falar o que ele quiser. É por isso que eu acho que é até bom o Bolsonaro falar caguei pra, né, caguei pra CPI. Porque quando ele fala caguei e não responde, ele dá oportunidade pro brasileiro pensar o que quiser. Ah, o cara não falou, então ele assumiu que realmente fez isso. Então, se nós progressistas falarmos caguei pra Dilma, caguei para as políticas do Lula, nós estamos criando uma oportunidade para que eles pensem o que eles quiserem. Eles vão pensar, realmente a Dilma quebrou o Brasil. Não, precisamos colocar o entendimento claro a respeito disso.